Olá, tudo bem? Uma boa semana a todos. Estamos hoje é uma segunda-feira. Eu desejo uma boa e abençoada semana a todos, a todas as famílias. E na paz do Senhor Jesus Cristo, essa paz que excede todo entendimento, eu chamo a sua atenção nesse início de semana, nesse dia que fez o Senhor, nesse dia que se chama hoje, para esta mensagem. Podemos deixar um título como adorador em estilo de vida. Estamos vivendo momentos trabalhosos, estamos alguns muito contristados, porém, aqueles que têm ao Senhor não são infelizes, não. Porque esta paz do Senhor, ainda que na tribulação, ainda que nos momentos tristes, nos momentos das adversidades da vida, às vezes enfrentando doenças, problemas financeiros, enfim, diversas são as batalhas diárias de cada um de nós, mas a nossa esperança estando fundamentada em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único intermediador entre Deus e os homens, nós nos fortalecemos na esperança de que dias melhores virão. Então, eu quero deixar aqui alguma mensagem a respeito de servos do Senhor que foram fiéis a Deus e leal ao seu Senhor. Veja, podemos nesta primeira parte nos lembrar de uma serva de um general, general Naamã. Ele tinha uma serva que ele, em uma de suas incursões em Israel, levou cativa. Esta menina, nós não sabemos o nome dela, ela é uma anônima no que diz respeito ao seu nome, mas a sua atitude e o fato dela ser fiel a Deus, leal a Deus, não nos deixa esquecê-la jamais, e está registrado no livro sagrado. Nesta biblioteca de livros sagrados, que é a Bíblia, está registrado. E aqui em 2 Reis, capítulo 5, versículo 3, nós vamos ver que esta menina, porque Naamã, apesar de ser um general, um homem bem-sucedido, chefe do exército, do rei da Síria, um grande homem, diante do seu Senhor, um homem respeitado politicamente e também pelo seu exército e pelo seu rei. Porém, a Bíblia diz que ele era leproso. Ele tinha uma enfermidade incurável e a sua família sabia disso. Sua família sabia da sua fragilidade, a sua família sabia da sua fraqueza, sabia o que ele precisava, era de um milagre, de uma cura. E veja que esta menina, embora estando ali como serva, ela foi tirada da sua pátria, ela foi tirada da sua família, mas ninguém conseguiu roubar a sua fé, a sua crença no Senhor dos Exércitos, o Deus da criação. Ela permaneceu firme ao Senhor. Com certeza ela estava contristada, longe da sua pátria, longe da sua família. Teve momentos difíceis para ela. Porém, ela era feliz, porque ela tinha aliança com Deus. E quem tem aliança com Deus não tem um vazio. Ele é suprido pelo Senhor. Ele é templo do Espírito Santo, ele está cheio da graça e do Espírito de Deus na sua vida. Isso faz com que ele consiga ser fiel e leal ao Senhor, porque tudo isso vem de Deus, tudo isso é do Senhor. E veja que esta menina, ela primeiro ganha a confiança da sua senhora. A senhora viu que havia algo diferente, a esposa de Naamã logo percebeu que ela era diferente. Não, ela poderia estar ali fazendo birra, poderia estar ali debriando entre dois caminhos, entre dois pensamentos, horas atendendo, horas fazendo o corpo mole, como se diz, dando nó, Mas não, a sua fidelidade, a sua lealdade naquela casa e a sua crença conquistou o coração e a alma, a atenção da sua senhora. Naquele momento, como líder dela, na situação que ela era uma serva. E aquela mulher deu atenção a ela, e ela falou do profeta Eliseu,
Falou do Deus de Israel que o profeta servia. E aqui no versículo 3 do capítulo 5 do 2 Reis, ela vai dizer: e disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da lepra. Convicção e fé. Então entrou Naamã e a notificou a seu senhor. Então, quando Naamã chegou, quando entrou em casa, a sua senhora foi falar, né, a senhora da serva, foi dizer para ele: olha, a nossa serva está apresentando aqui o Deus de Israel, o Deus da criação. Falou que tem um profeta lá que tem aliança, tem comunhão, tem intimidade com ele, e que se tu estiver lá, tu será curado. Então, a esposa de Naamã creu, porque se ela não cresce, ela não levaria adiante. Ela creu, ela levou adiante. Esta menina, longe da sua família, mas estava ganhando uma família para Deus, pelas suas atitudes, pela sua simplicidade, pela sua fidelidade e lealdade a Deus. Deus está lhe dando agora um presente. Deus agora está aprimorando o seu galardão e fazendo uma obra transformadora na vida de Naamã, na vida e na família de Naamã, ao ponto que ele desce até Israel, ele é curado da lepra, ele ouve a voz do profeta depois de relutar um pouco, mas ele recebe Deus na sua vida. Deus quebranta de uma maneira extraordinária, que ele chega para o profeta e pede: deixa-me levar um bocado de terra desta terra aqui, porque eu não vou mais servir aos deuses que nós temos lá na Síria. Eu vou servir ao Deus da criação, ao Deus de Israel, ao teu Deus, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus de Abraão, esse Deus que transformou, através de nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo São Paulo, transformou a mim, transformou a você. E agora, então, Naamã toma uma decisão: eu vou servir ao Deus da criação. Coisa extraordinária, coisa linda, pela fidelidade e a lealdade de um adorador em estilo de vida que foi essa menina. Seu nome não está na calçada da fama, seu nome não é conhecido na internet, nem mesmo na Bíblia Sagrada tem o seu nome, mas a sua atitude, ao fato dela ser usada como instrumento de Deus nesta terra, a sua lealdade, a sua fidelidade jamais a deixará esquecida, porque Deus não esquece de ninguém. Se nós olharmos para um tipo de Cristo, chamado José no Velho Testamento, foi rejeitado pelos irmãos, foi oprimido pelos seus irmãos, porque os seus irmãos estavam afastados de Deus, afastados da comunhão, afastados, embora vivessem na família, estavam afastados da unidade familiar. Então eles vendem o seu irmão como escravo, José vai para o Egito, 13 anos José fica lá, aproximadamente, 12 para 13 anos como escravo. Primeiro na casa de Potifar, depois de uma calúnia, uma defamação, ele vai parar na prisão, onde ele fica preso ali por mais 12 anos. Depois dele estar preso naquela prisão, ter feito 2 amigos ali, interpretando seus sonhos, foi esquecido. Um acabou indo à morte, conforme ele falou que aconteceria, que é o padeiro do rei. O copeiro foi restituído, conforme Deus havia revelado através de sonho, né? E veja só, meus irmãos queridos, amados ouvintes, nessa oportunidade, a fidelidade de José, a lealdade de José, o fato dele ser um instrumento nas mãos de Deus, um adorador em estilo de vida. Ele adorou a Deus, né, quando chegou no Egito. Ele adorou a Deus na casa de Potifar. Ele continuou um adorador, mesmo contristado, longe da sua pátria, da sua família, sem saber o que ia acontecer. Ele lembrou-se que Deus havia lhe dado sonhos. Deus dá sonho aos homens. Deus não sonha porque ele não é homem. A Bíblia diz que ele não dormita. Ele é o guarda de Israel. Deus não dormita, então Deus não sonha. Porém, ele dá sonho aos homens e quando ele promete, ele é fiel para cumprir o que prometeu. E havia sonhos não realizados que Deus deu a José.
E ele sabia que no momento certo, no tempo de Deus, porque antes da hora não é hora e depois do horário não é horário. Por isso que o Senhor vem buscar a sua igreja em um abrir e fechar de olhos. Alguns estarão abrindo os olhos, outros fechando os olhos. Entre uma piscada e outra, ele já arrebatou a sua igreja. José, sabedor que Deus estava no controle de todas as coisas, embora não soubesse como isso seria, de que forma aconteceria, continuou um adorador em estilo de vida, fiel a Deus, leal a Deus e servindo com excelência onde quer que ele estava, porque ele sabia que a presença de Deus estava no seu interior, que Deus soprava em suas narinas o fôlego da vida. Sabia que Deus colocara o sentimento no seu coração a respeito das atitudes, da forma que ele deveria proceder, porque ele era um adorador em estilo de vida diante de Deus e dos homens. Interessante, meus amados irmãos. Nós vamos ver aqui no livro de Gênesis, capítulo 41 e versículo 46. José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face do faraó. Ele chega mais ou menos com 17 anos no Egito. Agora com 30 anos, chegou como escravo. Ele vai à face de faraó. 2 anos depois que o copeiro havia sido colocado. Se nós lermos aqui, capítulo 40 e versículo 23 de Gênesis, vai dizer assim, ó, o copeiro lá que José interpretou o seu sonho e disse que ele voltaria a servir o faraó. Ele estava aflito, angustiado com o sonho que havia tido. O copeiro morto, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. 2 anos lá, poderia ter perdido as esperanças, poderia ter deixado de ser um adorador, de ser fiel e leal ao Senhor, mas ele não deixou de ser fiel nem leal ao Senhor. Veja que Davi foi fiel a Deus. Em um determinado momento, Davi deixa de ser leal ao Senhor. Foi preciso o profeta Natã chegar e falar do seu pecado para que ele voltasse a ter aliança com Deus, se consertasse e houvesse o arrependimento, e ele se arrependeu, um coração segundo a vontade do Senhor. Ele pede ao Senhor um espírito reto, um coração novo, e ele recebe de Deus. Porém, Davi foi fiel, mas não foi leal. Essa menina que nós falamos, ela foi fiel e foi leal a Deus. José foi fiel e foi leal ao Senhor em todo o tempo. E por isso ele ganhou toda a sua família. Nós vamos ver que depois os irmãos de José voltam até o Egito, arrependidos, ao ponto de algum querer colocar os seus filhos no lugar da sua, se não estivesse falando a verdade, se não estivesse ali fazendo uma aliança genuína com José, com aquela situação de fome que assolou a terra. Deus começou a trabalhar de uma forma extraordinária, e através da vida de José, através da fidelidade, da lealdade, José sendo um adorador em estilo de vida, ele consegue trazer o seu pai de volta, toda a sua casa, a sua família, e agora todos estão ali, e ele perdoou os seus irmãos, porque ele é um adorador em estilo de vida, algo magnífico, algo tremendo. É muito mais fácil pedir perdão, ainda que seja difícil, mas é muito mais fácil pedir perdão, aleluia, do que liberar o perdão. Liberar o perdão é mais difícil. E José liberou o perdão para os seus irmãos, e a sua família foi ganha, sua família voltou a viver em unidade de propósito, em unidade de sentimento ali, porque José foi o instrumento de Deus como servo fiel, leal, obediente ao Senhor, né? Então, meus amados irmãos, seja um adorador em estilo de vida, um adorador em todo o tempo, porque Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Como falei, em um abrir e fechar de olhos, ele vem buscar a sua igreja. Eu vou estar abrindo meus olhos, quem sabe você vai estar fechando os seus olhos entre uma piscada, e a igreja já subiu com o Senhor. A Bíblia diz que é num abrir e fechar de olhos, é mais rápido do que um piscar. Porque um piscar precisa que abra e que feche, mas é num abrir e num fechar de olhos que ele vem buscar a sua igreja.
E ele sabe que temos pouca força, mas temos guardado a sua palavra. Se você guardar a sua palavra na tábua do seu coração, se houver arrependimento contínuo na sua vida, se houver o desejo de ser um adorador em estilo de vida, se for fiel, zeloso, humilde, ter boas obras, Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. Mas até aí havia uma dúvida que pairava sobre a cabeça de seu pai, Jacó, sobre a cabeça dos seus irmãos. Seus irmãos sabiam que não tinha morrido José. Não sabiam o que tinha acontecido, mas sabiam que eles entregaram José vivo como escravo. Não sabiam mais a notícia, o que estava acontecendo. Jacó desconfiava, né, que eles tinham falado a verdade e José tinha sido morto, provavelmente devorado por uma besta fera, porque entregaram as suas vestes sujas de sangue, né, enganando. Quando há força demoníaca, há engano. E isso trouxe uma opressão sobre os irmãos de José. Trouxe uma angústia, né? Eles perderam a paz, perderam a felicidade. Eles não eram felizes. José não era oprimido, José vivia contristado, sim, mas ele era feliz, porque ele tinha aliança, comunhão com Deus. Então José não perdeu jamais a felicidade. Mas esses momentos de adversidade, de prova, José foi para a prova, ele foi provado, né? Porém, os irmãos de José arrumaram, foi uma luta para eles. Se pegaram lutando contra Deus, lutando contra os propósitos do Senhor, e isso é perigoso. Isso é terrível para o homem. O homem não consegue ter paz se ele se pega lutando contra Deus. E foi isso que aconteceu com os irmãos de José. Mas José permaneceu fiel ao Senhor, leal ao Senhor, né? Um adorador em estilo de vida. Que Deus te dê graça, que Deus nos dê a sua misericórdia para nós sermos em todo tempo um adorador em estilo de vida. Esqueça o que aconteceu até agora. Ainda dá tempo. Jesus ainda não arrebatou a sua igreja. Você ainda não recebeu o seu galardão das mãos do Senhor. Ainda dá tempo de ser um adorador em estilo de vida. Disse o apóstolo São Paulo: deixo as coisas que para trás ficam, sigo para o alvo, que é Cristo. Andamos daqui para frente de forma a sermos um adorador em estilo de vida, para a glória de Deus. Que venhamos viver para a glória de Deus. Que você possa fazer entrega ao Senhor. Cada culto que você for, você possa fazer uma entrega ao Senhor. Hoje parece que as pessoas inverteram os valores e chegam no culto, parece que elas ficam estagnadas, esperando que recebam alguma coisa. Inclusive foi matéria da Escola Bíblica Dominical, há poucos dias agora, falando sobre nós sermos, termos unidade de propósito no culto. O culto é lugar de entrega. Que você possa entregar o seu louvor, glorificando, exaltando, enaltecendo o nome do Senhor, porque adorador você é em estilo de vida, no trabalho, você é adorador nos cursos seculares, entre a vizinhança, amigos, parentes, vizinhos. Foi assim que José trouxe a unidade de volta para a sua família. Foi assim que a serva de Naamã ganhou a casa de Naamã, a família de Naamã para Deus. É assim que o Senhor vai encontrar a sua igreja, lhe servindo com devoção. A igreja do Senhor é formada por um povo zeloso, humilde, de boas obras, um povo que se desvia do mal, um povo que tem excelência mental para o bem e é tardio para a ira. Inclusive a Bíblia nos ensina: ireis, mas não pequeis. Por quê? Porque o adorador em estilo de vida, ele precisa ter esse respaldo, esse cuidado nas suas atitudes, na sua vida. Então eu te abençoo nesse dia, nesta semana, com esta palavra. Deixo essa nota de instrução que fala através do Espírito Santo aos nossos corações. Eu preciso ser um adorador em estilo de vida. Eu preciso me esforçar para ser fiel ao Senhor e ser leal ao Senhor. Então, antes ainda dos irmãos de José chegar na sua presença, estarem todos ali, juntamente com seu pai, tudo que eles tinham levaram junto. Aí eles entenderam, porque pairava algo, mas a mãe de José, Raquel, morreu. Como é que esse sonho vai se concretizar?
aonde se vê o sol representado através de Jacó, da família, do patriarca, se prostrando, os demais irmãos. Mas e a lua? Raquel já não existe mais. Ali eles entenderam que a lua era a nação que Deus estava formando, a pátria que Deus estava formando. A lua era o povo hebreu, era o povo de Israel, a pátria, a nação que só se manteve viva porque José foi um adorador em estilo de vida e deixou ser usado por Deus para manter a família que estava ali prestes a se tornar uma grande nação, conhecida no mundo inteiro até os dias de hoje, que fizeram de tudo para oprimir, para massacrar, uma luta, uma militância do quinto dos infernos contra a nação de Israel, que chegaram a sair por toda a terra, descampado como ovelhas sem pastor, um país tão pequeno que foi desfeito e volta todos de novo se reunir e fortalecer e se firmar, e de novo a capital Jerusalém está restabelecida, fortalecida, a nação preparada para a batalha, para o combate. Como explicar isso? Que não conseguiram riscar Israel do mapa, porque Deus tem os seus adoradores que o adoram em estilo de vida. Deus tem os seus instrumentos na terra e Ele trabalha, Ele é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. Então, as promessas de Deus estão sobre a sua vida. Os sonhos que Deus te deu vão se cumprir. Eu tenho a certeza disso. Se você se esforçar para ser zeloso, humilde, ter boas obras, se desviar do mal, se você fizer como José, ou como esta menina, a serva de Naamã, você vai ver a glória de Deus. O teu nome pode não estar na calçada da fama. O teu nome pode não estar sendo lembrado nas grandes reuniões, mas pode ter certeza, ele está no livro da vida, no livro do Senhor, porque naquele dia vai estar com o Senhor por toda a eternidade aqueles que têm o nome no seu livro. Não é aqueles que têm o nome na calçada da fama, não é aqueles que estão sendo lembrados nas mídias todo instante, a todo momento, não. Mas somente se estiver o nome pode estar em todo lugar, mas tem que estar no livro do Senhor, para herdar todas as coisas como co-herdeiro de Cristo, para a glória de Deus. Se o nome estiver em todos os lugares, mas não estiver no livro do Senhor, então, infelizmente, a eternidade será longe de Deus. Mas que Deus nos dê graça, nos dê a sua misericórdia nesse momento, e eu quero orar com você. Bendito Deus e eterno Pai. Tu conheces, Senhor, o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito. E estamos, Senhor, crendo que esta palavra, Senhor, está surtindo efeito, está trazendo aprendizado, está trazendo libertação, está trazendo cura, porque pela Tua palavra, Senhor, nós somos limpos. No poder do Teu nome, ó Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, nosso Senhor, nós abençoamos, Senhor, a todos os ouvintes, Pai. Com esta mensagem, com esta palavra, levanta, Senhor, uma geração de adoradores, Pai, que Te adoram em estilo de vida, Pai, para ganhar a sua família, seus vizinhos, amigos, parentes, Pai, para fazer a diferença na sua igreja. Ó Senhor Jesus Cristo, eis aí, Senhor, os tabernáculos de Deus na terra, aqueles que são, Senhor, agora habitado pelo Teu Espírito Santo, a arca da aliança que leva a Tua presença, que traz a Tua presença. Agora, Senhor, nesta última hora da igreja, são os Teus filhos. Então, que a Tua graça e a Tua misericórdia, o Teu perdão e o Teu amor nos inunde, Senhor, e o Teu nome seja glorificado. Ó Senhor da glória, que nós nunca venhamos perder a bênção por não glorificar o Teu nome. Que o nosso culto, Senhor, tenha cheiro suave às Tuas narinas, porque é um culto de entrega, onde nós vamos glorificar, louvar e exaltar o Teu nome, Senhor, porque somos salvos, porque somos libertos, porque somos transformados, porque fomos lavados e remidos no Teu sangue.
em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por sempre nos ouvir. Dá uma semana de bênção, uma semana de vitória, Pai, para esta casa, para este lar, para esta família, para este servo, para esta serva, para este jovem, para esta criança, para este adolescente, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Que Deus os abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus. Adorador, Deus conta contigo. Seja instrumento nas mãos do Deus eterno.